corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque ela estava alicerçada na rocha. Mas o que ouve e não pratica, né, versículo 49, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces, contra a qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra e sem alicerces, contra a qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, porque foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Vamos orar. Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, porque somos limitados, Pai. Somos limitados, Pai, para entender, somos, Pai, limitados para aceitar a Tua vontade, Pai. Por isso nós Te rogamos que o Teu Espírito Santo venha preparar os nossos corações agora nessa noite, para que a Tua semente, a semente da Tua palavra, possa encontrar um solo fértil, para que possa crescer e dar muitos frutos, Pai. Porque a Bíblia nos diz que pelos frutos os conhecereis, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração. Tu sabe como eu sou limitado, Senhor. Ó Deus, mas usa-me, Pai, como pequeno instrumento em Tuas mãos, em nossas vidas, Pai. Assim, aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração, através desse texto, Senhor. Aquilo que o Senhor já tem ministrado na minha vida, tem, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também possa falar ao coração de cada um aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Obrigado, Senhor, por cada vida que pôde estar conosco aqui. Mas abençoa aqueles também que não puderam, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, né? Esse texto, né, no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus fala dessas duas pessoas, né? Uma multidão ouvindo ali a palavra de Deus, né? Mas e naquele momento Jesus mostra, né, os dois tipos de pessoas, né? Um que foi considerado negligente e outros que foram considerados sensatos, né? Aqueles que ouvem e procuram, de alguma maneira, aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida, né? Por quê, meus irmãos? Porque as dificuldades, elas vêm, né? Nós vimos aqui as torrentes, né? As enchentes, ela vem para todos nós temos percebido isso, né? E é interessante que entre esses dois construtores aí dessa casa, né, tem muitas coisas assim parecidas, né? Eles constroem a casa da mesma maneira, eles constroem o material que é usado, né? É a mesma coisa, né? As casas na época de Jesus eram casas bem frágeis, né? O telhado, assim, nós lembro até por aquela passagem quando aqueles homens abriram o telhado e desceram, né? Então, o local escolhido também os dois foi praticamente perto do rio, né? Na beira ali do rio, perto do rio, os dois escolheram, né? Agora, a diferença está exatamente aonde eles foram construir, né? E ali eles construíram as suas casas. Mas enquanto a chuva não veio, né? Enquanto as casas elas permaneceram bonitas, firmes, sem sofrer risco algum, mas quando chegaram as chuvas, a época das chuvas, as coisas mudam, né? Quando aquele leito do rio seco começa a encher, se transforma num rio com fortes correntezas, só então a diferença desses dois construtores é colocado ali em relevo. Ambas as casas sofrem com as tempestades. O vento baterão contra as suas paredes, né? A palavra de Deus diz. A chuva fará
A chuva que desce torrencialmente fará com que os rios subam, né? Fará com que os rios transbordem e coloquem em perigo essas duas casas, né? E as construções de ambos sofrerão esse ataque da tempestade. É interessante como Jesus ele mostra, né, a diferença a diferença desses dois construtores está exatamente aonde eles lançam o alicerce das suas casas. É interessante, né, que diz que o construtor prudente ele sabe que no futuro aquele leito do rio seco, né, poderá, com a chegada da tempestade, transformar em um rio com uma forte correnteza. Né? Por isso, ele é prudente. Né? Ele lança o alicerce da sua casa num local que ofereça segurança. Eu não sei se alguns irmãos já tiveram o privilégio, né, de construir uma casa. Né? O alicerce é uma das coisas que menos aparece, né? Onde você cava, onde você aprofunda cavar, e ali, às vezes, as pessoas querem economizar, mas é um dos locais mais fundamentais da casa, é onde sustenta toda aquela casa. Né? E o registro de Lucas fala sobre isso, que o construtor, né, ali ele abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre uma rocha. Né? Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos tentados, talvez por questões econômicas, talvez por questões de tempo e muitas outras coisas, nós somos tentados a construir as nossas casas, assim, de qualquer maneira, nos preocupando muito com a aparência dela, nos preocupando muito com a performance, a estética dela, e nem sempre nós nos preocupamos com a base, aonde ela está firmada, aonde ela está segurada. A palavra de Deus chamou a pessoa, o construtor, de insensato. Né? Esse insensato ele é diferente do prudente, porque ele não pensa no futuro. Embora ele tenha construído a sua casa, né, como o outro construiu, utilizando o mesmo material, a mesma coisa, mas ele não toma essa providência de firmar a sua casa para que a sua casa permaneça seguro, livre aí do desmoronamento. Ao contrário, o insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia e não tem esse cuidado de cavar até encontrar um solo firme e rochoso para fincar ali a sua casa. Né? Enquanto o dia está calmo, tempo tranquilo, a sua casa permanece segura. Mas vindo essas tempestades repentinamente, transformando esses rios secos aí numa enchente forte, numa correnteza forte, né, bem como as águas contra aquela casa, e a palavra de Deus diz que grande foi a sua queda. Jesus estava nos ensinando, através dessa parábola, para que a nossa ligação nossa com Ele não pode ser uma ligação periférica. Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento profundo com Ele, que nós apliquemos a palavra de Deus no nosso dia a dia, para que aconteça a transformação nas nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas são atraídas pelas palavras, são atraídas, né, por uma boa oratória. Quem não gosta de ouvir a palavra de Deus? Eu vejo quantas pessoas, né, ouvindo aí, botando mensagem, louvores, mas muitas das vezes não permite que essa palavra entre no coração e transforme a vida dessa pessoa. Né? Isso acontece há muito tempo. Isso acontece há bastante tempo e isso é um grande perigo no nosso dia a dia. Nós nos acostumarmos com essa palavra apenas na nossa mente, mas não alcançar o coração e assim não permitir essa obra de Deus na vida da gente. O Evangelho de Cristo, ele exige renúncia. Né? Jesus falou: se você quiser vir após mim, a primeira coisa que você precisa fazer é negar a si mesmo, né? É reconhecer os seus pecados, é arrepender-se de tudo aquilo que você viu, para que Deus possa habitar em nós.
né? Deus só vai agir, trabalhar no nosso coração a partir de uma permissão nossa. Nós vimos aqui a palavra de Deus já no domingos passados, que Deus não rejeita um coração quebrantado. É necessário, meus amados irmãos, que essa palavra gere transformação em nossas vidas. Se não acontecer isso, na hora que vieram os vendavais, na hora que vieram as enchentes, quando os rios se encherem, a nossa casa ela não vai suportar, ela vai por água abaixo. Tem uma outra passagem na Bíblia, lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, lá no finalzinho desse capítulo, né? Deus orientando o profeta Ezequiel sobre o povo dele, né? E ali eles estavam falando, né? Ezequiel exercia a sua função como mensageiro de Deus ali junto aos hebreus lá no exílio da Babilônia. E aquele povo vinha até a sua casa ouvir a mensagem do Senhor. Até, às vezes eu fico imaginando que como Ezequiel ficava contente em ver aquelas pessoas vindo, né? Mas Deus, que tudo sabe, né? Está lá no livro de Ezequiel, lá no finalzinho. Mas Deus, que tudo sabe, foi franco com ele, botou as cartas na mesa com Ezequiel e falou assim: olha, Ezequiel, apesar de seus compatriotas chamarem uns aos outros para irem juntos ouvir o que o Senhor tem a dizer, na verdade, eles não querem, não pretendem obedecer. Eles diziam isso, eles frequentavam lá, iam lá, ouvir lá, mas apenas para parecerem piedosos, devotos, né? Mas, na verdade, eles não queriam mudar os seus comportamentos. Ouviram o profeta, talvez fosse assim um grande entretenimento, né? Gostava, né? Ezequiel deve ter ficado muito decepcionado quando Deus lhe disse que os israelitas, que para os israelitas, né, o profeta não passava de um bom músico, né? Imagina, que sabia cantar e tocar bem. Eu posso imaginar como Ezequiel deve ter ficado frustrado, decepcionado, né? Porque vinha aquela multidão para ele lá para ouvir, mas era apenas, eles ouviam, entravam por aqui e saíam por aqui. Né? Então, eram pessoas que ouviam a palavra de Deus, mas não davam ouvidos à palavra. Né? Aqueles exilados, né? Como todas as pessoas que não se arrependem da sua rebeldia contra Deus, só levariam a sério a palavra de juízo quando essa palavra se cumprisse e fosse tarde demais. Foi exatamente o que aconteceu com Ezequiel. Você pode ver lá no último versículo desse capítulo, né? No capítulo 33. Né? Irmãos, para que nós sejamos vencedores em meio a essas tempestades da vida, está nessas palavras de Jesus, quando ele falou aí no versículo 47 de Lucas: eu lhes mostrarei, né, aquele que vai fazer a diferença. Eu lhes mostrarei exatamente isso. Há um homem que vai conseguir vencer as suas dificuldades. É aquele que finca a sua casa espiritual. É aquele que alicerça a sua vida nas palavras do Senhor. O profeta Isaías também, lá no capítulo 29, versículo 13, ele fala também sobre isso. Olha, esse povo, né, Deus fala, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está muito longe de mim. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento íntegro, né? Onde, quando nós nos entreguemos totalmente a Ele, para que Ele faça essa transformação em nós. Né? Nós tínhamos um saudoso pastor que dizia que Deus não trabalha em boi bravo, Deus trabalha em ovelha. É aquela que se permite ser trabalhada, que ser usada. Então, meus irmãos, nós estamos atravessando esse tempo muito difícil. Né? Infelizmente, muitas casas estão ruindo, estão caindo. Por quê? Porque não estão firmadas na rocha, porque não estão com a certeza de que Deus está sustentando. Essa é a grande diferença do ímpio e do justo.
daquele que crê, daquele que ouve e dá a palavra, e dá crédito à palavra, e daquele que apenas ouve a palavra do Senhor. É gerado esse alicerce, essa base espiritual da sua vida através do conhecimento da palavra de Deus e da permissão dessa transformação de Deus na vida de todos nós, na vida de cada um de nós, né? E Deus conhece o coração. É interessante, né, que ali naquele momento, quando Jesus estava lá no final desse Sermão da Montanha, estava aquela multidão, e Deus conhecia, mas Deus falou ali também, principalmente ali para os seus discípulos. Olha, não adianta, por que muitos deles me chamam Senhor, Senhor, mas não quer se submeter, não quer fazer o que ele orienta. Então, esse é o perigo, meus irmãos. Esse é o perigo que todos nós corremos quando nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus faça essa obra, essa transformação através de renúncias, através de abrir mão de muitas das coisas para que Deus trabalhe em nosso coração. Deus tem o melhor para nós, né? Como diz, eu quero mais uma vez repetir o Salmo 1, né? Quando diz que o justo, tudo que ele fizer, ele prosperará, mas o ímpio, ele não conseguirá subsistir no tempo da adversidade, no tempo difícil. Essa é a grande diferença que faz construirmos a nossa casa sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor. Como eu sempre falo na igreja que um crente sem conhecimento da palavra de Deus é como uma árvore sem raiz, né? Não sei se vocês já repararam a árvore sem raiz. No primeiro vento, ela tomba, ela vai para um lado ou vai para o outro. Então, meus amados irmãos, que nós, nessa noite, possamos fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Aonde está firmada a minha fé? Será que eu tenho, nesse tanto tempo, Deus tem falado conosco de uma maneira tremenda e profunda. Já há bastante tempo Deus vem falando conosco. Agora é o tempo das chuvas, né? Agora é o tempo dos ventos, dos temporais, né? Por isso que a nossa casa ela balança. É igual a história do bambu, né? Que vai até tomba, mas ele não quebra, ele volta. Por quê? Porque as suas raízes são firmes. E tem mais, além das raízes, ele está junto com a soqueira, né? Essa é a importância da comunhão da Igreja de Cristo e a importância do conhecimento individual da palavra de Deus de cada pessoa, para que possamos vencer essas dificuldades que surgem e que vêm sobre todos nós, né? Vem sobre o justo e vem sobre o ímpio. Os problemas não são apenas para nós que somos cristãos, não, para todos. Nós temos percebido aí, né, que todos têm sofrido, todos têm encontrado essas dificuldades. Então, que nessa noite nós possamos refletir sobre como nós temos atravessado essas dificuldades da vida, como nós estamos atravessando, como está a nossa fé. Tem um hino do cantor cristão que diz: em nada ponho em minha fé, senão na graça de Jesus. Então, que nós possamos crer nessa palavra, viver, permitir que essa palavra, permitir que o Espírito Santo faça essa transformação, molde, né? Esse vaso de barro que somos nós na mão de Deus, na mão do olheiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, mas que esse seja um tempo, meus irmãos, de nós, talvez, se nós ainda não fizemos, preparar mais uma vez as bases da nossa fé, né? Preparar mais uma vez, cavar talvez mais fundo, não sei se pode, né? Mas cavar mais fundo os alicerces da nossa casa e fincar, socar lá, botar lá algumas pedras de mão, botar uns concretos para firmar a nossa casa espiritual, porque os tempos são difíceis, os problemas, as dificuldades, e só permanecerão aqueles que estão firmes e seguros na palavra de Deus, né? Não sei se vocês já tiveram uma experiência, às vezes a gente carregar nosso filho assim pequeno na mão e a gente vai andando com nossos filhos, talvez
levando para a escola ou andando, e a criança ele vai falando uma opção de coisa, e você não vai dando muito ouvido, né? Você sabe o que ele está falando, né? E ele vai falando e você não dá muito ouvido. É mais ou menos isso que Deus, às vezes, acontece conosco, né? Deus, ao decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada, Deus vai falando conosco, Deus vai nos orientando. Wilson, eu quero que você deixe isso, Wilson, passe a agir dessa maneira, e muitas das vezes nós vamos ouvindo, mas não vamos dando ouvido. E às vezes, quando chega nos momentos difíceis, aí é que a gente vê a importância de ter esse conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu sou grato a Deus pela igreja dele, que ele tem nos dado, na qual nós temos nos alimentado da palavra dele, na qual os nossos alicerces espirituais estão sendo fincados, estão sendo alicerçados. Então, que cada um de nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor para que possamos atravessar essas dificuldades, esses transtornos que todos nós temos e ainda vamos passar. O próprio Jesus falou que aqui nós passaremos por aflições. Se a gente olhar a história da Bíblia, nós vamos ver pessoas que passaram por situações muito mais difíceis do que a nossa, do que nós estamos passando, mas perseveraram, lutaram, venceram, igual Paulo diz, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Esse é o desafio do cristão, esse é o desafio de cada um de nós. Mas nós só conseguiremos isso se a nossa casa espiritual estiver alicerçada na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu quero agora orar com você, eu quero agora clamar a Deus pela tua vida. E se você sente que a tua casa, nesse momento, está balançando, está sacudindo, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a clamar, fazer como aquele homem à beira do caminho, quando Jesus passou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A clamar por Jesus para que a sua casa, para que a nossa casa não venha a desabar e grande seja a nossa ruína. Vamos orar ao Senhor. Se você deseja, ore comigo, feche os teus olhos, clama agora a Deus, reconheça os seus pecados, as suas falhas. Vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra, quando nos revela, Pai, a importância, a necessidade, Senhor, de sermos praticantes da Tua palavra. O livro de Tiago nos fala sobre isso, Pai, para que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, e sim, Pai, sejamos praticantes, para que possamos vencer as intempéries da vida que vem sobre cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado, Senhor, por rever a cada um dos nossos irmãos. Deus, ajuda-nos, Pai, a viver essa palavra, Senhor. Deus, nos coloca, Pai, dentro de cada um de nós a fome, Pai, o desejo de se alimentar da Tua palavra e, principalmente, Pai, de aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, Pai, para que verdadeiramente sejamos transformados por ela, para que possamos vencer os problemas que surgem diante de nós. Toma, Senhor, a cada vida aqui nessa noite, especialmente, Pai, eu quero orar por essa pessoa, Pai, que está nos ouvindo, que tem a sua casa, Pai, balançando nesse tempo difícil, talvez coloque em dúvida a nossa fé, a sua fé, talvez coloque em dúvida, Pai, o conhecimento da Tua palavra, mas, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor tome o coração dessa pessoa nessa noite, para que ele seja fortalecido pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, faz esse milagre em nossas vidas, Pai, faz esse milagre no coração de cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por cada vida que pôde estar aqui conosco. Faz esse milagre, Pai, em nós. É assim que eu oro, agradecido, Senhor, o nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Se você orou comigo, se você sente que a sua casa
tem andado cambaleando, balançando com esse tempo, talvez a sua fé, talvez a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Eu gostaria, se você desejar, depois, fala comigo, liga para mim, escreve para mim, tá bom? Ou com qualquer um dos nossos líderes aí, para que nós possamos estar te acompanhando, para que nós possamos estar ajudando você a ser fortalecido para que nós possamos conseguir vencer essas batalhas. Amém? Agora nós vamos louvar ao Senhor. Nós ainda temos alguns minutinhos. Vamos louvar ao Senhor e depois a gente volta. Vamos lá? Ai, Deus, Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir a acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. O mesmo palavras de alguém e não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele nem lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir a acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. 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 Querido Senhor. Amém.
Graças a Deus, né? A palavra de Deus nos diz que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim que sejamos praticantes. Pastor, Salmo 5 minutos, tá? 5, né? Tá bom. Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, esse é um tempo que nós devemos estar guardando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, para que possamos atravessar. Irmãos, os ventos, as chuvas, os rios, vêm sobre todos nós, vêm sobre todas as pessoas, né? A diferença, nós vimos hoje na palavra de uma maneira muito clara, é onde nós estamos alicerçando, firmando a nossa casa espiritual, né? Para que possamos vencer essas dificuldades, né? E tem mais, irmãos, tem os nossos filhos, né? Os nossos netos, aqueles que estão olhando para nós e vendo como estamos atravessando. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos atravessar esse tempo difícil. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos irmãos que têm nos ajudado com os alimentos. Graças a Deus, nós temos conseguido juntar bastante. Nós iríamos fazer uma live aí alguns dias atrás, mas não foi possível, mas o jovem deve voltar para fazer, né, para dar, assim, como é que está a situação dos alimentos, né? Então, graças a Deus, nós temos conseguido ajudar. Eu quero estimular você mais uma vez, a ajudar mais também, você que não ajudou ainda, você que já ajudou. Nós vamos ajudar novamente, porque tem pessoas precisando. Quero agradecer também a todos que têm sido fiéis aí com os seus dízimos, com as suas ofertas. Graças a Deus, a igreja até agora tem conseguido se manter, nós temos conseguido cumprir com os nossos compromissos. Nós agradecemos a Deus e agradecemos a cada um de vocês, né, que tem honrado a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Irmão, nós também estamos precisando de um microfone, de adquirir um microfone, mas para essa questão agora das internets, né, um microfone exclusivo aí para a gente transmitir cultos. Nós sabemos que, da agora para frente, né, nós vamos utilizar muito essa ferramenta, né? Nós vamos ainda utilizar, nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar. Nossa oração é que acabe o mais rápido possível, mas nós estamos precisando de um microfone para melhorar aí a qualidade da transmissão. Nós estamos lutando aí com o pessoal da TI aí para a gente dar uma melhorada aí cada vez mais nas nossas transmissões, nos nossos cultos. Os irmãos já perceberam que hoje nós já tivemos uma outra participação, e por sinal, uma maravilha aí, com o Aldirnei, com essa música maravilhosa, né? Graças a Deus. Então, aos poucos, nós estamos aperfeiçoando, ajeitando, ajustando as coisas aí, tá bom? Então, nós vamos aí, já vai terminar esse link, e nós vamos gerar um outro link, onde a gente vai cantar mais um louvor, e depois nós vamos estar conversando mais um pouco, né? Falando um pouco mais sobre a Igreja de Cristo, sobre esse tempo. Devemos estar orando pelos enfermos, orando por aqueles que nesse momento também estão enlutados, orando pelo pessoal. Nós hoje tivemos aqui junto de nós, não sei se vocês perceberam, ele não conseguiu entrar no segundo culto, é o Lúcio. Lúcio é o filho do irmão Aldirley, né, da irmã Lúcia. Ele estava aqui conosco, ele também está com seus sintomas lá de Covid, e ele está em quarentena em casa, e hoje ele participou conosco aqui. Devemos continuar orando por ele. Ele trabalha junto com o Railton, o esposo da Patrícia, né, que hoje também não está aqui, mas devemos estar orando por ele, né, por essas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão na frente aí dessa batalha aí contra esse inimigo terrível que todos nós estamos atravessando. Amém? Agora nós vamos, né, deve encerrar aí o link, logo depois nós vamos estar voltando. Quero convidar você a não se despedir, venha estar conosco. E você que está com a câmera desligada, se você puder, liga a sua câmera, né, para a gente ver o seu rosto, para a gente estar revendo os irmãos, porque isso é uma coisa muito boa. Se você puder, talvez você esteja aí na sua cama. Esse último link agora não vai ser